Muito bom dia para você, 8 horas mais 6 minutos, 8h06, na manhã de tempo instável desta sexta-feira, hoje 20 de fevereiro de 2015, temperatura agora alcançando 22 graus e 3 décimos, ontem a máxima foi de 33 graus e 5 décimos, às 14h27, exatamente, às 14 horas e 27 minutos, e às 4 horas já havia baixado cerca de 10 graus depois da chuva que caiu ontem no final da tarde. E a chuva também dessa madrugada causando alguns estragos em algumas cidades da região sul do estado, assim como Pelotas, e também aqui na região do Vale do Taquari, a cidade de Taquari, como a gente trouxe a notícia na parte inicial do programa. Previsão é de instabilidade que deve ocorrer aí ao longo do final de semana também. Está conosco na manhã desta sexta-feira, diretor da Escola Municipal Teobaldo Closso, meu particular amigo Arnildo Kritzmann. Afinal de contas, esse ano é um ano bacana para a escola, que completa 25 anos, que terá aí, receberá o seu ginásio, e é a maior escola do município de Teutônia, é a maior escola municipal, e por isso que a gente chama ele, representando aí todos os outros colegas do Arnildo, diretores das escolas municipais de Teutônia, que retomarão as aulas na segunda-feira. Senhor Arnildo, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol, em especial também toda a comunidade escolar da Escola Teobaldo Closso. Preparando a volta às aulas, que sempre é um momento significativo no ano, né? Depois do Carnaval, geralmente a volta às aulas, dizem que o ano começa a andar só depois do Carnaval, mas eu particularmente diria que o ano começa a andar depois que as escolas recebem seus alunos, né, Arnildo? Na verdade, assim, a escola volta a funcionar com alunos no dia 23, né? A gente já está trabalhando há vários dias, organizando o ano letivo, afinal, para a gente começar bem o ano, começar bem a segunda-feira recebendo os alunos, uma série de preparativos tem que ser feito antes disso. Os funcionários retornaram no dia 4, então fazendo a limpeza, porque também durante as férias a escola não para, a gente sempre também tem a Copa Teutônia, que a gente também sempre participa, oferecendo o alojamento da escola para as equipes participantes. Então acho que isso é positivo também, que a escola tem essa função social, ela nunca está parada, apesar de não termos aula, sempre tem alguma atividade acontecendo na escola. E segunda-feira, então, é o momento, o grande momento que todos esperam, principalmente as crianças, né, que ficam ansiosas, né, 2 meses de férias, e tem algumas que estão chegando a primeira vez na escola, as crianças de 4 anos, que agora também a educação infantil passa a ser obrigatória, a frequência a partir dos 4 anos, né? E isso é muito importante, esse processo já desde pequeno. Então a gente tem preparado já um esquema especial na educação infantil dos 4 anos. A gente começou essa experiência ano passado, então as crianças dos 4 anos, elas não começam todas juntas na segunda-feira. A gente vai recebendo ela aos poucos, então na segunda-feira a gente recebe 4 ou 5 crianças que vão então se adaptando. Na terça-feira vem mais 4, 5 que vão se juntar àquele grupo que já se adaptou na segunda-feira, que já vão transmitir uma segurança maior que eles estão chegando. E até sexta-feira então o grupo todo está completo, tendo assim então uma entrada mais tranquila, gradual na escola, porque a gente percebeu que quando vinha todo mundo de uma vez só, a gente tem 25 crianças, muitas que pela primeira vez saem de casa, então é às vezes bastante traumático. Assim, fazendo esse processo de adaptação aos poucos, é tranquilo, porque também, se a gente sabe que para a criança é difícil largar os pais, né? Sim. Para os próprios pais também é difícil, né? E então é um momento importante também dos pais transmitir segurança para os filhos. Eles sabem que a escola vai cuidar bem dos seus filhos, que têm profissionais capacitados para isso, de realmente fazer essa entrega e poder tranquilo para o seu trabalho, saber que o seu filho está sendo bem cuidado lá. Então, fazer essa ruptura ali, na verdade, né, é mais um momento de ruptura que acontece. Exato. Porque é um outro momento. A criança, quando nasce, a primeira comunidade que ela se insere é a família. O segundo momento é a escola. Depois temos o momento do ingresso no mercado de trabalho. São basicamente esses 3 grandes momentos na vida de uma pessoa que fazem parte da sociedade, assim, né? Exatamente. Legal essa iniciativa da escola. Bom, diretor, durante esse período de 2 meses, a escola não para, o senhor falou, nós temos aí a Copa Adidas e os professores também passam por um processo de preparação, nesse período que antecede o dia
D, que é a segunda-feira, como está sendo trabalhado entre diretores, colegas seus e também professores para a retomada na rede municipal de ensino? Nós estamos, felizmente, com o quadro completo, tanto de professores como funcionários, todos os setores, com os horários todos já pré-programados. Então, nós já iniciamos, semana passada, as equipes diretivas das escolas municipais já iniciaram esse processo de preparação com reuniões, em 2 dias, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação, através da secretária Inara e sua equipe. E na quinta e na sexta nós estivemos com a equipe diretiva planejando também as atividades dessa semana. Segunda e terça a gente teve recesso em virtude do carnaval e na quarta-feira então a gente iniciou reunião com os professores visando o planejamento do ano letivo. E essa semana também ontem à noite tivemos a abertura oficial com palestra do Dr. Leandro Carnal para os professores, uma palestra muito interessante. Hoje teremos continuidade também às 19 horas, a palestra com o Dr. Gilson, na Sociedade da Água. Então são momentos importantes para essa preparação do início do ano letivo, porque a gente sabe que sucesso se alcança com preparação, com planejamento. E como a gente trabalha com uma equipe bastante grande, nós temos hoje atingindo 600 alunos na escola, é um número recorde de alunos. Como você já falou, é a maior escola municipal e a gente trabalha com os 3 turnos, manhã, tarde e noite, de dia com ensino fundamental regular, ensino fundamental esse ano completo, do 1º ao 9º ano, não temos mais as séries, então ano passado a gente concluiu o processo de 8 anos. Né? Em toda a rede municipal? Toda a rede municipal se fechou o ciclo de 8 séries. Isso, séries. Então agora, anos até para os pais irem se acostumando com a nova nomenclatura. Anos, então, ensino fundamental do 1º ao 5º ano, né, é um ciclo, e 6º ao 9º nos anos finais. E temos o EJA também completo, do 1º ao 5º é a alfabetização e os anos finais até o 9º ano. Então, tem uma equipe grande, nós temos hoje cerca de 50 professores e funcionários, para isso tudo funcionários de planejamento. Exato. E a gente tem um caderno de planejamento. E cada equipe, cada turma, cada série, cada professor realiza esse planejamento. E desde o ano passado a gente tem 1/3 de atividade, que são as 4 horas que o professor dispõe durante a semana, dentro da sua carga horária na escola, para fazer o planejamento e também a correção das atividades que ele faz com os alunos. Bom, como nós falávamos aqui, e eu falei também na abertura da nossa entrevista, esse ano completando 25 anos de história, o Colégio Teobaldo Close também aí vai culminar com a inauguração do ginásio, né, diretor? Que já está com a sua primeira etapa concluída. Nós falávamos com o Evandro Biondo ainda nessa semana, na quarta-feira, e ele falava dessa importante obra. Era a maior escola municipal, escolas do interior que também receberam o seu ginásio, e faltava talvez essa cereja do bolo na Teobaldo Close, e essa cereja, em termos de metáfora, obviamente, será inaugurada nesse ano de 2015, com os 25 anos da escola, é isso? Exatamente, é coincidência, né? As coisas não acontecem por acaso. Exato. Né? Então, 25 anos é uma caminhada bem longa. Então, nós temos, assim, uma série de atividades previstas. Ontem a gente esteve reunido com os professores, planejando algumas atividades que vão... A data é 7 de março agora, mas as comemorações vão ser ao longo de todo o ano. Então, a culminância vai ser a inauguração do ginásio, que a gente pretende inaugurar lá por volta de novembro, dezembro. E, como já falaste, o vice-prefeito Evandro Biondo é um grande entusiasta dessa obra, assim como também o prefeito Renato Altman, que foi uma das promessas de campanha da construção do ginásio. Antes mesmo da construção do ginásio, outra conquista foi também a área de terras que a gente não possuía, porque a escola ela já tem uma área grande construída, então não havia mais espaço para um ginásio de grandes proporções como a escola precisa. Então, depois de conquistada essa área de terras, que foi uma permuta que foi feita, né, e a primeira etapa então está concluída, que foi feita a licitação, venceu a equipe a empresa de Erechim, que foi feita através de pré-moldado. Então hoje é um processo bastante rápido essa primeira etapa, que durou em cerca de 2 meses e meio, então foi concluída agora início de janeiro, que consiste na colocação da estrutura, telhado, o piso bruto, a estrutura para o mezanino, e a copa, a cozinha e os 2 banheiros. Então agora está sendo feito o projeto para a elaboração da licitação da segunda etapa, que consiste
no fechamento, colocação de aberturas, colocação do parquet, do piso, colocação dos vasos, banheiros, tudo, a estruturação da cozinha, acabamentos, enfim. Tá? E é uma obra agora que também não depende mais tanto das condições climáticas, porque já é uma área coberta, tudo. Então a gente espera que até o final do ano a gente possa inaugurar essa obra, que na verdade é uma obra muito importante, não só para a questão das atividades esportivas, e como a escola sempre é um centro que concentra todas as atividades de um local, então ela também vai servir como referência para toda a comunidade. Inclusive o Evandro Biondo dizia que o senhor já teria sido inclusive procurado para saber de horários para jogar futebol. Exatamente. Né? A comunidade espera uma obra assim, né? Exatamente, né? O pessoal já está à procura bem grande nesse sentido, só que infelizmente a gente só pode começar claro, depois e concluído. Exato. Mas então nesse sentido, hoje como a nossa escola tem um número de alunos muito grande, você imagina, 600 alunos, claro que são em turnos diferentes, mas se a gente quiser realizar uma atividade só reunindo 600 alunos, já é bastante gente. Então você coloca mais os pais desses alunos, já 1000 e poucos alunos, então assim a nossa comunidade escolar hoje, né, ela abrange cerca de 3.000 pessoas tá, diretamente envolvidas com a escola. Então, hoje, os eventos da escola são muito procurados. A gente teve a noite natalina, agora no final do ano, a gente faz na área coberta. Então, inclusive, a gente fez o fechamento da rua para poder acomodar todo mundo. Então, a participação dos pais é muito grande nesse sentido. Tem uma noite cultural também, que tem também, a gente tem a Noite dos Talentos. Dos talentos, exatamente. Que é... E assim, a gente sempre depende das condições climáticas, né? Então, como a área é aberta, então, principalmente no inverno ou quando chove, então dificulta. Então, o ginásio, nesse sentido, ele vai trazer enormes benefícios. E só que não basta ter uma boa estrutura. O fundamental hoje, quem faz educação é o professor. Eu acho que nesse sentido está de parabéns também a administração municipal, que sempre soube valorizar o professor e ver o professor como a peça central. Não adianta você ter uma ótima estrutura se você não tiver profissionais qualificados e profissionais que gostam daquilo que fazem. A gente tem acompanhado pela imprensa, o Jornal Nacional tem mostrado série de reportagens sobre a educação. Cada vez menos pessoas se interessam por seguir nessa área, né? Isso é preocupante. Então é necessário essa valorização do professor, né? Não só, né? Com ações concretas realmente. Então a gente procura sempre dar esse apoio para que o professor possa realizar bem o seu trabalho. A gente sabe das dificuldades, turmas cada vez maiores por causa da procura, né? A gente estava conversando antes que Canabarro é um bairro que está crescendo muito em virtude da oferta de empregos, né? Por exemplo, as duas empresas de calçados estão com várias vagas abertas, até com dificuldades de encontrar pessoas para trabalhar. Então isso atrai pessoas de outras localidades que vêm morar aqui em Teutônia. Isso é positivo porque faz com que Teutônia cresça cada vez mais. Mas por um lado também é um compromisso cada vez maior de a gente oferecer suporte, né, esses serviços públicos que são necessários, como educação, saúde, segurança, que são necessários para que essa população possa ter qualidade de vida. E com certeza a educação é fundamental, que Teutônia sempre teve um destaque na área da educação. Uma das dificuldades que a gente encontra, que é um ponto negativo, como tem muitas pessoas vindas de fora, fica muito complicada garantir essa qualidade de educação para todos sempre. Até porque as pessoas que vêm de fora, elas vêm de regiões diferentes da nossa, culturalmente acima de tudo, né, Arnildo? Exato, e a gente sabe que os nossos alunos, nós temos todas as escolas, tanto as municipais, estaduais e comunitárias de Teutônia, sempre primam pela qualidade. Existe essa concorrência saudável dentro do município, cada escola quer ser melhor que a outra. E isso faz com que a educação seja de qualidade. E então, muitas vezes, alunos vindos de outras regiões onde a qualidade não é tão boa como Teutônia, então eles encontram dificuldades. Às vezes a gente teve casos de alunos que chegam no 4º ano precisando ser alfabetizados, né? Então, com sérias dificuldades na leitura. Então, a gente tem hoje o laboratório de aprendizagem, que é um laboratório com a professora específica que atende esses casos, que dá apoio, que dá um reforço escolar para isso. Então, a gente tem vários setores na escola justamente para apoiar a atividade pedagógica do professor. Tem o laboratório de aprendizagem, a gente tem o serviço de orientação educacional. Eu acho que é um serviço para
botar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar sempre, né? Botar, pelo menos o objetivo, botar que o aluno que está na quarta série realmente responda por alunos da quarta série. Exatamente, né? Porque hoje a gente tem quarto ano, perdão. Quarto ano, né? Hoje todas as escolas municipais, professores participam do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que são várias atividades. Durante os 2 anos aconteceram atividades relacionadas às disciplinas de português e matemática. Esse ano o processo vai ter continuidade nas áreas de artes e ciências. Então todos os professores dos anos iniciais participam 3 vezes por mês, pelo menos, de cursos visando a preparação dos alunos. Então hoje a escola participa, ao final do 3º ano, hoje como escola nós somos bastante avaliados, assim como todas as empresas fazem avaliação. Sim. A criança hoje, o aluno, participa de várias avaliações dentro da escola. No 2º ano ela já faz a primeira avaliação, que é a Provinha Brasil. Então se faz essa provinha elaborada a nível nacional, ela é aplicada no início do 2º ano e também no final do 2º ano, para ver como houve a evolução do aluno ao longo do ano. E no final do 3º ano, que é considerado hoje o processo de alfabetização, são os 3 anos, primeiro ao 3º ano, que é a chamada fase da alfabetização. Então no final desse período, dos 3 anos, o aluno participa de uma nova avaliação, que é a prova ANA, a Avaliação Nacional da Aprendizagem, e na qual se avalia justamente esses fundamentos, onde o aluno precisa saber ler, né? O que significa ler? Não só identificar os códigos, juntar as letrinhas e ler, mas também interpretar e conhecer aquele texto, saber o que ele está transmitindo, né? Existem professores e até estudantes de pedagogia que são contrários a esse processo de teste, esse processo não é um processo de seleção, né, Arlindo, mas por serem ainda crianças, né? No 3º ano, você está com que idade no 3º ano hoje? São 8 anos. 8 anos, né? Não seria um processo muito cedo ainda para essas crianças serem avaliadas no 3º ano do ensino fundamental? Na verdade, a prova, sim, ela não tem um caráter eliminatório. Né? Ela tem um caráter justamente de avaliação. Assim como a provinha do 2º ano também tem um caráter de avaliação. Então, hoje, o que existe? Pela nova lei, não se pode mais reprovar alunos até o 3º ano. Né? De uma certa forma, a gente não concorda muito, mas como é uma lei, como o município teve que aderir a isto, o que acontece? O processo de reprovação não é simplesmente dizer, olha, o aluno está reprovado, não serve. Faz o ano de novo. O objetivo de uma reprovação qual é? É justamente de corrigir as deficiências, porque hoje a educação infantil, por um lado, ela ajuda, eu falei antes, é importante esse processo de entrada do aluno nos 4, 5 anos, porque nivela um pouquinho os alunos no 1º ano. O que a gente encontra hoje ainda? Muitos alunos que não frequentaram a educação infantil, então a professora do 1º ano encontra alunos que alguns já estão sabendo ler, sabendo identificar letras. Então, nós temos uma grande parte dos alunos que já saem lendo no 1º ano. Eles ingressam hoje aos 6 anos, não mais aos 7. Então, uma grande variedade de alunos, uma variada forma de conhecimento. Alguns sabem ler, outros não sabem ler, alguns já identificam letra, outros não sabem nada. Alguns já frequentaram a escola, outros chegam pela primeira vez. Então, esse processo da educação infantil ajuda também a dar um nível melhor para que a professora do 1º ano possa trabalhar. Antes, quando se fazia a reprovação, por exemplo, 1º ano, o que existe? Na verdade, o nível de desenvolvimento de cada criança é muito individual, muito particular. E às vezes não tem muito a ver também com o processo pedagógico em si. Tem a ver com o desenvolvimento físico, psicológico dela. Então, às vezes a criança... Com a carga que ela traz de casa, com a carga que traz da família. Às vezes ela não está apta a receber aquele conhecimento. Então, às vezes a reprovação ela é importante para que a criança consiga, ela própria, chegar àquela maturidade que ela precisa para absorver aqueles conhecimentos. Hoje, como não se consegue mais, não se pode mais fazer essa reprovação no 1º, no 2º ano, apenas no 3º ano, então ela perde um pouquinho o sentido, porque às vezes aqueles conhecimentos que ela devia absorver no 1º ano, eles acabam ficando aquela lacuna, e ela vai com essa lacuna para o 2º ano, com aquela deficiência, e aquela deficiência continua no 2º ano e acaba estourando, infelizmente, no 3º ano. Exato.
E então é um processo que, como se diz, o conhecimento é uma construção. Assim como você constrói uma casa desde o início, vai colocando o alicerce, vai colocando os tijolos, a base, o conhecimento também é uma construção. Como a gente diz, não se começa uma casa pelo telhado. Exatamente, você começar pelo telhado. Ou quando você vai construir uma casa, você tem um problema no alicerce, na estrutura, no momento que você for colocar o telhado, aí que o problema vai aparecer. Exatamente. Ou a casa cai ou fica com rachaduras. Né? Exato. Bom, Arnildo, é sempre um prazer ter a sua companhia aqui no nosso programa, Primeiro Jornal. Vamos conversar mais ao longo do ano para que a gente possa fazer um debate de educação, falar de educação. O senhor que conhece também esse setor tão importante da nossa sociedade, que a gente possa ter mais momentos como esse ao longo do ano, até para falar sobre... Até porque a Dilma, né, quando foi aí a sua posse novamente, ela disse que os próximos 4 anos a prioridade no Brasil é a educação. Então que possamos nós também discutir bastante, debater e conversar sobre educação e sobre a Escola Teobaldo Clos, que completa nesse ano 25 anos, muitos desafios pela frente, inauguração do ginásio, enfim, que possa ser um ano de 2015 repleto de sucesso e conquistas também. Arnildo, obrigado pela sua participação, tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Marcos Vinícius, e reforçar então assim, convite a todos os pais, né, que segunda-feira, dia 23, a partir das 7h30 da manhã, inicia as atividades de manhã, às 13h20 da tarde e 19h à noite. Então, que todos tenham um ótimo ano letivo, que realmente a educação possa ser o ponto número 1, o objetivo número 1 de qualquer governo que assuma esse país, tanto em todas as esferas. Porque a gente sabe que investir na pessoa não é gasto, é investimento. Um país, aquela famosa frase, um país se faz com homens e livros. E todas as nações que investiram em educação tiveram desenvolvimento. Tanto é que países que foram devastados pela Segunda Guerra Mundial, hoje são potências, e olha que a Segunda Guerra não faz muito tempo, são 50 anos. Então, no Brasil, a gente tem pouco tempo de democracia agora, então esse processo ainda é um processo lento. E claro que existem coisas positivas que foram feitas, mas coisas que precisam ser melhoradas. A gente tem um trabalho bastante árduo pela frente e os professores são essa peça fundamental para que a gente possa fazer essas mudanças, e os pais precisam valorizar a escola. A escola é uma aliada na construção desse ser humano, mas não esquecendo que os pais também têm o seu papel em casa, como educadores, não podem transferir essa responsabilidade toda para a escola. Pai educa, pai impõe limites, pai dá amor. A escola ensina. Então essas coisas são fundamentais, que precisam estar bem delimitadas. Não, às vezes o pai chega na escola e diz, dá um jeito. Aí já não tem mais jeito. Não. Aí quando chega nesse ponto, a coisa já desandou, então precisa ter esse acompanhamento desde pequenininho. Então, um grande abraço. Bom final de semana. A todos os ouvintes, então, um ótimo ano letivo de 2015.